Ok, aula gravada. E a ideia é essa, né? Que essa aula funcione para vocês como esse plantão de dúvidas, que é bom. Vocês têm, nesse momento, uma oportunidade de me dirigir perguntas. Eu até tinha dúvidas, eu ainda não sei exatamente a melhor forma da gente fazer atividade. Considerei a gente fazer um debate, mas não tenho certeza ainda se isso funcionaria por aqui. Mas eu vou manter da forma mais simples possível, porque a ideia é essa, né? Que vocês tenham essa interação comigo, né? Deixa eu passar aqui para vocês já o material da aula, pela plataforma, né? Aquelas atividades que a gente tinha feito anteriormente em sala de aula, o SESI não permitiu que eu utilizasse como nota. Então, infelizmente, eu não tive como utilizar o que a gente já tinha feito em sala de aula. Mas tudo bem, né? Vamos aguardar aí. E toda atividade que eu passar para vocês, ela vale nota, que vai compor as notas de vocês do segundo bimestre. Então, fiquem atentos. Toda atividade vale nota para compor a nota do bimestre. Deixa eu puxar aqui o arquivo para vocês acompanharem a aula de hoje. Só um minutinho. Não chorem, gente. É tranquilo. Vai dar certo. Este material. Tá mandado aí, ó. Tá encaminhando via chat. E aí vocês baixem. Porque, como eu disse, eu não tenho acesso ainda na plataforma educacional. Então, eu vou passar esse material para vocês por aqui. E aí vocês têm o meu contato pela plataforma educacional, vocês podem mandar mensagens para mim. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pendência, alguém não tiver conseguido, não sei, não conseguiu participar da aula hoje, não pegou esse material, nós vamos disponibilizar esse vídeo dessa aula e, eventualmente, a gente pode pensar outras soluções aí à medida que as dificuldades forem aparecendo, tá bom? Não se preocupem. E aí eu vou disponibilizar também o link da atividade. Deixa eu pegar ele aqui. Façam todas essas atividades. Eu não vou colocar data limite para vocês fazerem essa atividade, né? Eu não vou fechar ela, mas não deixem de fazer, não deixem acumular atividade, tipo, eu vou deixar para depois, porque vai acumulando, né? Além da minha disciplina, vocês têm outras aulas e toda aula provavelmente tem atividade. Então, faça. Eu vou disponibilizar boa parte do tempo dessa aula para vocês lerem esse material e, se conseguirem fazer atividade também, né? Mas vocês vão ter aí esse prazo, esse tempo disponível. Vou compartilhar o link da atividade. Pronto, tá aí disponível o slide da aula e o link da atividade no chat. Vocês me deem ok aí, estiver fácil e estiver dando certo. Vou aguardar alguém me dar algum ok. Obrigada, Mauro Augusto. Então, a dinâmica é a seguinte: eu vou só fazer uma introdução sobre o material, o assunto que nós vamos tratar.
nesta aula. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente ir seguindo aí um pouco o conteúdo da aula. No computador tem como dividir a tela, mas até eu conseguir fazer isso, demora um pouco. Eu vou desistir. Vou compartilhar e a gente vai... Um PowerPoint aqui não abriu. Deixa eu já abrir o arquivo. Consegui compartilhar. Compartilhar. Fechou a tela. Loucura. Eu não sei o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo o slide? Sim, Oriente Médio. Ah, beleza. E aí vocês conseguem baixar ou conforme eu passo, vocês vão visualizando? Você vai passando e a gente vai vendo. Ah, beleza. Então, vamos lá. O assunto que a gente vai abordar nessa aula é Oriente Médio, especificamente abordando religiões monoteístas. A gente já fez essa apresentação da dinâmica de estudos, né? Toda aula vai ter uma atividade, a gente vai disponibilizando aqui o material e o link da atividade. Toda atividade vale ponto para a composição da nota do segundo bimestre. Beleza, já foi tratado. Essa contextualização geográfica do Oriente Médio é porque eu dou essa aula numa dinâmica de dupla com a professora Renata, né? Então, essa abordagem é mais dela. Eu trato mais especificamente da questão religiosa, né? A gente faz essa análise aí do ponto de vista mais sociológico comigo. E aí, o que nós vamos aprender, né? A gente vai observar então um pouco essa questão do processo histórico do Oriente Médio, a formação dos territórios e fronteiras e a sua relação com esses controles, né? Se vocês quiserem, eu posso, porque é assim que eu estava fazendo, né? Eu gosto muito de disponibilizar vídeos, porque tem vídeos muito didáticos que são bem melhores do que se eu ficasse falando aqui a aula toda para vocês. Funciona melhor. E aí, essa diversidade étnico-religiosa, né? A Maria Helena Chauí, essa autora, uma filósofa que eu gosto muito, o trabalho dela é um bom trabalho, é uma referência, né, em sociologia. E aí ela fala, né, que o sagrado opera o encantamento do mundo. Esse encantamento do mundo, né, é essa
discussão que a sociologia faz sobre o sagrado, né? Toda cultura é comum você encontrar sinais de divindade, né? Religião significa religar, e o homem está sempre em busca, né? Toda cultura, pelo menos as conhecidas, ela sempre tem essa relação de construção do imaginário acerca de uma divindade, né? Então, a gente não, como que a gente pode dizer? A religião, ela funciona como dar sentido, né? Dar significados, construir significados, né? Todas as sociedades fazem isso. E aí, de onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Para que viemos? A busca dessas respostas motivou desenvolver o que podemos chamar de pensamento sagrado, ou seja, nossa imaginação e inteligência movidas pela curiosidade levou-nos a criar histórias que nos explicam e aquietam nossas angústias sobre os mistérios acerca da criação de todo o universo e sobre o destino que nos espera. É claro que a ciência também se encarregou de buscar essas respostas, mas trataremos posteriormente. E aí, tô dando uma síntese aqui, tá, pessoal? Mas eu acho que funciona bem vocês lerem e depois pode me encaminhar perguntas, né? Como eu disse, na plataforma educacional, vocês podem me mandar mensagens, podem me mandar e-mail também. Nós já tivemos, né, algumas comunicações por e-mail, mas principalmente na plataforma educacional, em horário de aula, eu respondo, tá? Que é uma orientação que o SESI deu para a gente. Então, em todas as culturas, né, nós vamos encontrar, como eu disse, esses sinais do sagrado. Você vai ter aí elementos sobrenaturais, né, encontrados na água, no fogo, no vento, animais também sendo entendidos, né, como sagrados ou como divindades. Tem todo tipo, né, de manifestação religiosa nesse sentido. Então, para exemplificar, né, para alguns povos indígenas, o sol e a lua são considerados sagrados. Para os hindus, a vaca é um animal digno de adoração. Os judeus não cultuam deuses, né, mas eles têm os seus dogmas. Eles têm um Deus, que é uma religião monoteísta. E, juntamente com o desenvolvimento do pensamento sagrado, são criados locais sagrados, templos, igrejas, sinagogas, terreiros, mesquitas, os céus, que são os lugares estabelecidos para celebrações, as homenagens, sacrifícios, enfim, são os lugares que as pessoas se reúnem ou aos quais se dirigem mentalmente. É interessante a gente observar, gente, eu gosto de fazer algumas considerações, né? Se por um lado a gente tem um dogma, né, estabelecido, por outro lado a gente sabe que as religiões também, às vezes num processo muito lento, mas é parte do que compõe a sociedade, né? As religiões elas vão alterando, revendo, ou, por um lado, na prática, às vezes a gente vê algumas mudanças daquilo do que é o convencional, é o que está estabelecido, né, naquela região. Mas a gente entende, né, que a sociedade ela se transforma, porque o homem se transforma ao longo do tempo, e isso, né, porque na verdade no sentido contrário, né, não é a religião que faz o homem, né? São os homens que fazem as religiões. Então, perfeitamente compreensível que as religiões tenham transformações aí, revisões ou adaptações ao longo do tempo. E aí a gente usa como local sagrado, né, a cidade de Jerusalém. E ela, a gente fala que é uma cidade 3 vezes santa, né, porque tanto para as religiões, tanto para o cristianismo, quanto para o islamismo e para o judaísmo, elas têm uma importância, mas isso é só um exemplo
de local sagrado que a gente está utilizando. As igrejas católicas, por exemplo, toda congregação, toda igreja é um ponto sagrado, porque o entendimento teológico que a Igreja Católica tem é que Deus está presente ali, né? É ali que Deus se manifesta. Em contraposição, para a gente entender que existem variações disso, nas igrejas evangélicas existe eu falo que é uma distorção, porque nós temos uma influência, né, uma raiz da Igreja Católica muito profunda na sociedade brasileira. E aí, mesmo os evangélicos, é comum entre eles o entendimento de que a igreja, aquele local, o prédio, é o local onde Deus se manifesta, é um local sagrado. Só que teologicamente, na verdade, o entendimento não é esse, né? O entendimento é que o Deus vai se manifestar no corpo, né? Então, mas só para a gente entender a profundidade, né, das raízes religiosas que nós temos, que nós sofremos. O judaísmo, cristianismo e islamismo, apesar das diferenças, muitas vezes estão evidenciadas para legitimar atitudes de intolerância em posições religiosas, como veremos a seguir, partilham vários elementos em comum. Por exemplo, a origem ligada a Abraão e a linguagem semita, a fé no Deus único de Abraão, seu patriarca, a concepção linear de história, que inicia quando? Na criação, quando Deus criou o mundo, perdura ao longo dos tempos e tende para um final junto a Deus. E uma ética assentada no humanismo baseado na vontade de Deus, prescrita nos 10 mandamentos ou seu equivalente. Então, é engraçado, né, a gente pensar que conhecendo um pouquinho, né, da raiz ou dos conceitos dessas religiões, a gente percebe como que a intolerância religiosa não faz sentido nenhum, né? Se a gente pensar, por exemplo, que até pouco tempo essa discussão ela está um pouco morta no momento, né? Por conta do coronavírus, né? Mas a gente sabe que existe uma intolerância em relação às religiões orientais, né? O islamismo, aqui no Brasil mesmo, existe uma intolerância sobre isso. Eu tenho uma vizinha, curiosidades, eu tenho uma vizinha que ela é muçulmana. Quando ela falou isso, eu não tive reação, né? Não esbocei reação, né? Eu tenho uma noção, né, da religião e tal, mas provavelmente em determinados locais que essa vizinha se identificar como muçulmana, é bem provável que ela tenha uma reação das pessoas ruim, uma reação de estranhamento, né? Por quê? Por conta desses preconceitos disseminados na sociedade, né? Que vão associar o islamismo a comportamentos violentos, o que não é, o que existe, e existe em todas as religiões, mas não é majoritário, né? Então, a gente percebe que é meio absurdo, né? A gente ter intolerância religiosa, porque se a gente vai um pouco na raiz dessas religiões, a gente percebe que elas estão intimamente ligadas, elas têm relações, elas têm quase que uma mesma raiz. Então, a intolerância religiosa, analisando desse ponto de vista, o próprio cristianismo é uma religião que vem do Oriente. Então, como que pode pessoas cristãs terem um determinado comportamento ou uma determinada opinião de preconceito com religiões orientais? Ela também tem essa raiz oriental, né? Então, essa aula, ela caminha muito nesse sentido também de fazer a gente perceber essas questões. E aí, eu não vou ler, não acho que seja, a não ser que vocês queiram, né? Eu continue lendo,
Deixa eu voltar aqui. Eu abro essa tela e aí some o chat. A não ser que vocês queiram, eu posso continuar lendo. É só uma leitura rápida, uma discussão, uma síntese, né, do conteúdo da aula, ou eu deixo para vocês lerem integralmente depois. O que vocês acham? Posso continuar lendo, sim? Mas depois a gente lê. Depois vocês leem, né? Beleza. E aí é isso, eu vou dar uma síntese, né? Dei uma síntese aí para vocês do judaísmo. Tem alguns vídeos também, se vocês quiserem, depois a gente pode sugerir esses vídeos para vocês. O judaísmo, coloquei aqui também, porque sempre pode ter alguém que não conheça, né? Mas, geralmente, todos nós temos uma noção ou até somos cristãos, né? Que no Brasil é majoritário, né? Essa crença. O islamismo, né? Também dei uma abordagem simples, só uma síntese. Islamismo. O que mais? Em síntese, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo constituem rica parte do patrimônio cultural da humanidade e são desafiados a continuar avançando no fomento à convivência fraterna em relação às diversidades. Trata-se do cultivo do ethos que está explicitamente presente no cerne dessas três grandes religiões, pois todas defendem por princípio a sensibilidade para com o outro e conclamam a não fazer ao semelhante o que não desejam a si mesmos. Entretanto, a efetividade dessas contribuições se verificará à medida que cada seguidor ou grupo combater doutrinas, estruturas e práticas que promovem a guerra, violência, exclusão e desigualdade. São necessárias mudanças de concepções e de posturas exclusivistas, que legitimam a inferiorização do outro e da outra, e que não permitem a profunda manifestação da vida e da cultura em sua tremenda e complexa diversidade. Aí eu coloquei uma charge para reflexão de vocês. Gosto de trabalhar com charges, filmes, séries. Eu não vou ler, vocês leem e depois se vocês quiserem, a gente discute. Rituais, também abordei um pouco do ponto de vista sociológico, né? São muitas as definições propostas para este termo, por tratar-se de um aspecto ao mesmo tempo amplo, multifacetado e que envolve a subjetividade humana. Torna-se quase impossível chegar-se a algum consenso. No entanto, o sociólogo Peter Berger vai falar o quê? Que a religião é uma obra humana, através da qual é construído um cosmos sagrado, ou seja, né, uma interpretação acerca do universo, da vida. Uma pessoa, como que eu posso dizer? A gente chama de fundamentalista, né? Uma pessoa que ela entende a religião dela como suprema verdade, ela não vai admitir essa definição, né, de que a religião é uma obra humana. Para ela é o contrário, né? É a divindade que é um fato, né, indiscutível, não pode ser de forma alguma considerado como uma obra humana. Mas enfatizamos, né? Aqui é uma abordagem sociológica do tema. E é essa abordagem que nós precisamos entender, uma sociologia da religião, que pode estar presente no Enem, como já disse, né? Então é importante que a gente tenha um mínimo conhecimento dessas questões. E aí, a atividade, aqui se ela estivesse na plataforma educacional, né? Por enquanto, vamos aguardar. Dúvidas? Estamos abertas agora
para as dúvidas, momento de interação com vocês. E aí, estão abertas para dúvidas, desabafos. Fica aí esse restante de aula para vocês, como um plantão de dúvidas agora, né? Nossa aula vai até 8h20. E aí eu vou ficar aqui agora disponível para perguntas, novas questões. Cadê o Aurélio? Não, aqui não. Acho que eu deve ter aceitado já, né? Porque não aparece. Me aparece. Você não tem a conta do SESI, não, Mauro Augusto? Sua senha? Que, se não me engano, acho que é a mesma, né? Que você usa na plataforma educacional. Você tem que estar logado nela para poder acessar. Isso, dá uma olhada aí e eu fico aguardando. Professora, essas aulas ao vivo que vocês fazem